Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e este é o Collab Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no nosso programa de inovação Alfa Collab, daí o nome Collab Trends. O Trends, como a gente chama mais carinhosamente, já está aqui hoje na 125ª gravação, uma coisa maravilhosa. Nós já atingimos aí mais de 2,5 milhões de visualizações e hoje a gente tem a honra e a satisfação, a alegria de receber aqui o Luiz Tangari, exatamente para conversar bem no centro dos nossos temas, que é transformação digital e cultural, investimentos, venture capital, enfim, os desafios do ecossistema de inovação. Luiz, ele é cofundador da Tarken, a Tarken, onde ele cuida exatamente da visão de negócios da Tarken, né? Ele é engenheiro pela UFMG e ele criou junto a Tarken com o Carlos Neto, e antes disso, eles criaram a Strider. A Strider é uma das maiores agtechs do Brasil, que são startups de tecnologia orientadas ao agro, focada a Strider, focada em solucionar os problemas da porteira para dentro, como se diz no mundo do agro, né? Ou seja, dentro das fazendas. A empresa foi comprada pela Syngenta em 2018, para vocês terem ideia do sucesso dessa iniciativa, e se tornou o seu braço de tecnologia, né, como a Syngenta Digital. Ela é um desdobramento do que era a criação lá do Carlos e do Luiz. Novamente, se unem e criam a Tarken exatamente para cuidar aí de finanças, crédito, enfim, a gente vai conversar bastante sobre a Tarken. Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a você, foi uma honra estar aqui. Super feliz com o convite. Obrigado mesmo. Olha, Luiz, vamos começar pela Tarken, né? Conta pra gente aí, que valor a Tarken gera para os clientes, para a sociedade, enfim, fala pra gente um pouco da história, o que é que motivou vocês a formularem essa nova startup? A Tarken é uma pessoinha no fim da infância, tem um pouquinho mais de 2 anos, 2 anos e 2, 3 meses. É uma empresa de software voltada para o agronegócio, voltada para a cadeia do agronegócio, né? O que a gente chama de porteira para fora. Assim, a gente serve quem serve o produtor. Mais especificamente, cadeia de insumo, que é indústria, revenda e sementeira. E a gente tem uma plataforma de software com vários produtos que são focados em conseguir dar mais eficiência, né? Assim, fazer essa cadeia funcionar de forma mais fluida, mais eficiente, mais barata. A gente vê nos últimos... É uma tendência que vem de décadas, mas ela acentuou nos últimos anos, depois da pandemia, de redução de margem. Assim, as coisas no agro tinham mais margem, era mais fácil ganhar dinheiro. Agora, apesar do negócio ter crescido muito, né, as margens são menores. Isso começou lá na ponta com o produtor, que o produtor faz mais ou menos uns R$1.000 por hectare de lucro. Mas antes ele gasta, para fazer esses R$1.000, ele gastava talvez uns 3 mil. Hoje ele gasta 6 mil para fazer os mesmos. Assim, ele continua ganhando o mesmo dinheiro, mas gira muito mais dinheiro, né? Esse aperto de margem na ponta veio propagando para dentro da cadeia, né? E hoje as margens das indústrias e das revendas e das sementeiras estão sendo reduzidas com o tempo, apesar de o negócio ser ainda muito bom, porque todos eles estão crescendo muito. Essa redução de margem gera uma necessidade de aumento de eficiência para poder contrabalancear isso, né? E a gente acha que na Tarken, a nossa minha tese aqui com o time, de que dá para conseguir uma parte significativa dessa eficiência com software, com dados e automação. E é o que a gente veio fazer aqui para conseguir construir essa oferta e ajudar. Uma parte significativa dessa eficiência é a eficiência de crédito. É uma cadeia que anda em cima de crédito, 85% da venda de insumo no Brasil é financiada, para pagar na safra, né, no famoso 30 de maio lá. E a ineficiência em crédito num cenário de margem apertada é perigoso, assim, você já está ganhando pouco, você começar a tomar uma inadimplência é um risco alto, né? E a gente veio trabalhar uma melhoria de eficiência de crédito, entre outras eficiências, mas principalmente de crédito para a cadeia. Essa eficiência, ela é refletida em 3 pilares, né? Você tem que conhecer mais o produtor, para quem você está financiando, você ter mais informações sobre ele, para você conseguir tomar uma decisão melhor, você tem que conseguir montar um rating
mais inteligente e que seja sempre o mesmo, né? Vocês têm sempre o mesmo critério para decidir se vai emprestar dinheiro ou não. Eu explico aqui para a turma, você tem que começar a emprestar dinheiro igual ao banco. Você tem um modelo estatístico na cabeça para fazer isso e começar a trabalhar desse jeito. E, por último, tem que melhorar a qualidade das garantias. Também mais ou menos igual. No final, na hora que você vai resumir a parte de eficiência de crédito para a cadeia, meio começar a trabalhar igual ao banco. Ou mais parecido com o banco, né? E a gente... Perdão, Luiz, eu lhe interrompi. Conclua, por favor. Beleza, então assim, só com o resultado da empresa, a gente serve mais ou menos aí uns 10, 12% de market share, ponderado por receita. E com a plataforma completa, onde o sistema nosso tem a mãozinha para cima e para baixo lá para aprovar o crédito, uns 6, 7%. E a gente está agora nesse ano, que é indo para o terceiro ano da empresa, né? Com a missão de ampliar a oferta, um produto que já está consolidado, que tem vários clientes. Agora, a nossa visão aqui é terminar o ano e começar a expandir mais rápido, né? Ampliar a base de clientes. E esse é o desenho que a gente está. Fantástico, cara. Você veja o acoplamento, né? Agora você explicando, fica até mais claro para mim o acoplamento que você tem exatamente com esse mundo, não sei se é bancário, mas o mundo, digamos, financeiro, estrito senso. Né? Um dos elementos centrais também da inovação é gestão de risco. Né? Quer dizer, essa palavra está na boca quando a gente fala de inovação, porque a gente fala de capital de risco. Bom, claro, gestão de risco, gestão de garantias é um elemento absolutamente central. Agora, em relação, assim, digamos assim, se você puder detalhar um pouco, assim, quais são as linhas de produto e como é que é a atuação? Como é que faz o contrato da TAC? Eu vou explicar. A gente tem uma plataforma com vários produtos. Você não precisa comprar todos de uma vez, você pode ir comprando aos poucos, né? Mas no final, pelo menos assim, a gente acha que a gente consegue servir melhor se você usar todos. O primeiro produto, que foi o que nasceu, né? O nosso, que é o produto que geralmente é o primeiro produto que as pessoas compram, é um Inspector. O Inspector é uma plataforma de análise individual. O que ele faz? A gente usa AI, talvez ali onde tenha a tecnologia mais sofisticada, né? Apesar que tem bastante nos outros também, assim, ele tem um bloco onde a gente consegue descobrir o máximo de informações possíveis sobre um produtor, e que é a pessoa que você vai financiar, né? Essas informações, elas complementam a informação que vem do time comercial, assim, das pessoas que estão lá fazendo a venda para o produtor, né? E elas têm como objetivo enriquecer a análise, para você conseguir saber mais sobre quem você está financiando. E tornando isso concreto, assim, por exemplo, você tem que saber onde a fazenda dele é. Onde que esse cara planta, assim, onde ela está no mapa. E aí, depois que você acha ela no mapa, bem, ele está plantando há quantos anos? Qual o estresse hídrico que ele acumulou nesses anos? Essa fazenda apanhou de chuva, você sabe, mas nós temos esse problema no agro, né? Se não chover, o cara não aguenta pagar as dívidas. Então, assim, qual o histórico de estresse hídrico que ele tem para trás? Qual a infraestrutura que essa fazenda tem? E um pouco também sobre a família, né? Assim, o agro não são empresas, são grupos de pessoas físicas. Então, você tem que achar quem é aquele grupo ali que está operando aquele negócio para você conseguir rastrear e ter o máximo de informação possível para conseguir tomar uma decisão de crédito mais suportável. Isso é o Inspector. O outro produto, o Workflow, que é o carro-chefe aqui, né? Que é o produto mais complexo, onde a gente realmente põe a mão na operação do cliente, é o produto que controla os processos de negócio que são responsáveis por aprovar ou reprovar um pedido de crédito. Na hora que chega um pedido lá, eu quero comprar 1,5 milhão de fertilizante para pagar em 30 de maio, e eu preciso que isso seja financiado, você topa me vender financiado ou não? Esse sistema é que tem o processo para fazer isso, que inclui a validação do cadastro, inclui as alçadas, inclui quem vai decidir, e o mais importante de tudo, inclui o rating, inclui a conta que a gente faz, é aquele modelo estatístico que eu falei lá atrás, né? Tá aqui. Perfeito. Qual a conta que você faz para decidir se vai emprestar dinheiro ou não? O Workflow, ele tem assim, a principal função dele, num cliente que talvez esteja menos sofisticado, é criar um processo de crédito. Porque hoje no agro, em muitas empresas de vários tamanhos, inclusive, o processo de crédito é o estômago do dono. Assim, ele olha assim e fala, vai esse, vai não vai esse. O estômago do dono não tem modelo estatístico que a gente consegue olhar para trás e prever a inadimplência, porque ele troca de humor, ele tem um cara que ele conhece. Então é um modelo mais embaçado. Quando você tem um modelo estatístico que você respeita, depois de algum tempo,
esse modelo começa a gerar uma inadimplência previsível, que é muito importante para você poder tratar, né? Que é o negócio dos bancos. Exatamente, se eu pegar a torre de crédito dos bancos, o negócio deles preciso prever a inadimplência, porque aí eu cobro um juros maior que a inadimplência, eu ganho um dinheiro no caminho, né? Perfeito. E esse é que o workflow faz. Ele tem um modelo de risco super sofisticado lá, e a gente... Assim, a coisa legal do workflow é que ele é super flexível, ele consegue adaptar em qualquer processo que tenha no cliente, e ele consegue aproveitar o conhecimento que já tem lá, né? Assim, ele já tem um conhecimento do mercado. Então, assim, o modelo de risco dele é flexível para adequar às necessidades de cada cliente e incorporar o conhecimento que aquele cliente tem da região que ele atende, né? Depois e esses são os 2 produtos que têm mais tempo. Esse ano, quando virou o ano, a gente lançou mais 3 produtos, que são os filhos dos primeiros 2, né? Que são novos, que estão começando agora. Um é o módulo de garantias. O módulo de garantias, ele é feito para que os clientes que estão operando hoje só com duplicata, assim, qual que é a garantia do crédito na maior parte dos clientes hoje? É um papelzinho sujo de terra que o produtor assina lá falando, eu devo tantos milhões para a loja tal. Que não é a melhor garantia, né? E o mercado mudou, assim, hoje a gente tem instrumentos que conseguem fazer garantias muito mais sofisticadas que essa, né? E a gente fez só que eles são complexos de operar. O que a gente fez foi criar uma plataforma que simplifica isso, que já conecta no cartório, que já gera o mapinha da fazenda para você marcar qual área você está penhorando, que já tem o contrato integrado, que facilita para que uma revenda, uma indústria, uma sementeira consiga implementar um modelo onde ele vai começar a colocar garantias mais sofisticadas, vai emitir o CPR financeiro, por exemplo, sem ele precisar aumentar demais o time ou aumentar mais a complexidade interna, né? Isso é importante porque, assim, o agro já é complexo pra caramba, assim, parece simples para quem não é do agro, né? Mas é muito mais complexo que uma indústria, por exemplo, porque os fatores são mais acoplados, tem um monte de influência exógena, e as revendas não são por causa da margem, e porque também estão longe dos grandes centros, vão ter dificuldade em adicionar complexidade gerencial na operação delas. Então, assim, geralmente o mercado não topa muito aumentar a complexidade. Por isso que eles topam trabalhar com garantia, com duplicata em geral. O cara fala, não aguento colocar um processo um back-office não dá, eu não consigo fazer. O que a gente faz aqui é resolver o problema para ele, tirar isso da mesa. Você consegue colocar software, automação e dados para conseguir simplificar o processo, para aumentar a sofisticação das garantias. Tem um outro sistema que faz análise do risco de portfólio, que é um outro problema também que esse ano está chamando mais atenção, que é o seguinte, as revendas, isso vale para a cadeia inteira, mas vale mais para as revendas, né? A revenda é um negócio que tem, no Brasil, tem na média ali 5% de margem líquida, anda com a margem apertadinha, que financia, sei lá, 50% das vendas a crédito, e que é uma combinação arriscada, né? Se você financia 50% do seu faturamento e tem uma margem líquida de 5%, você tem um risco sério de quebrar por inadimplência. Esse acaba sendo o maior risco desse negócio. E isso repete com menor intensidade para a sementeira e indústria, dependendo da margem da indústria, menos ou mais intensidade. E o que a gente fez foi um sistema que olha para dentro do portfólio, assim, vou olhar bem o que eu tenho aqui de recebível, né? Quem que me deve, e a gente analisa o risco desse portfólio para você conseguir analisar o risco do negócio como um todo. A análise de portfólio é a ferramenta que a gente recomenda para os nossos clientes levarem no banco. Se o cara for lá no Alfa sentar para pedir crédito, leva esse documento, porque isso aqui dá a visão bem objetiva do risco que você carrega, que é o que o banco vai olhar para te dar crédito. E essa ferramenta para olhar é uma solução para o CFO, né, para o diretor financeiro. E por último, um produto chamado Radar, que é o meu filho preferido aqui dos 5, que é um sistema que, enquanto a gente fazia esses produtos, a gente acabou mapeando todos os produtores do Brasil. Então, porque na hora que a gente vai entregar aquela análise do Spector lá atrás, tem umas complexidades técnicas ali, né? Uma delas é que não tem jeito de processar em tempo real. Ou seja, se você me dá o seu CPF, você tem uma fazenda aqui em Minas, eu não consigo achar a sua fazenda, marcar a área e fazer classificação e fazer o diagnóstico inteiro enquanto você está sentado na frente do computador. Preciso de um tempinho. Para resolver isso, o que a gente fez? A gente processou a fazenda antes de você pedir.
A gente pega todo mundo, roda, e eu tenho uma base aqui. Na hora que você pega, eu já tenho o dado que você quer. O que a gente fez isso, a gente acabou de gerando uma base com todos os produtores do Brasil, né? Para conseguir ter o dado que você precisa na hora que você consulta. O que a gente faz agora é ajudar, a gente sincronizou o processo comercial com o processo de aprovação de crédito, de modo que a gente consiga olhar o crédito dos clientes potenciais dentro da campanha de vendas. Isso resolve um problema, porque que é super comum. Você não pode virar para um varejista, que é mais ou menos o mesmo escopo, o mesmo modelo mental de um dono de uma revenda, né? Não sei se é varejo, porque não sei se é o nome ideal para chamar, mas nessa parte ele tem a mesma mentalidade. E colocar ele para escolher entre vender com crédito ruim ou não vender. É uma decisão desgraçada, assim. Ele provavelmente vai escolher vender com crédito ruim, porque não vender é fatal para um varejista, né? Para alguém que está no comércio. Se você chegou numa situação onde você tem que escolher entre não vender ou vender para crédito ruim, você já perdeu. Mas como é que você faz isso? Você só descobre o crédito quando chega o pedido. E o vendedor, ele é esperto. Ele manda o pedido no último dia do mês. Porque ele sabe que você vai ter pouco tempo para aprovar o crédito e ele aumenta a chance dele ganhar a comissão dele, né? Então, você chega naquele último dia do mês e tem que escolher entre bater a meta ou não aprovar um crédito duvidoso ali. O radar, ele é o time a inteligência de crédito põe na mão dentro do processo comercial. A gente olha o pipeline do vendedor, a gente ajuda ele a visitar. Eu falo, cara, em vez de ir no produtor A, vai no B. O B é melhor. Ele tem uma capacidade de pagamento maior. Ou então, em vez de pôr um cliente novo, que é mais arriscado, porque você não conhece, expande a venda nesse cara. Esse cara aqui você vende só 5% do potencial. Vai lá, aumenta o potencial dele de 5 para 15, que você consegue ampliar as suas vendas sem necessariamente ampliar o risco da carteira. Esse cara compra você há 10 anos, você conhece ele. A probabilidade de inadimplência é baixa, é um rating A. Vamos pegar o rating A e aumentar o market share, porque você consegue ampliar a sua receita sem ampliar o risco, talvez até reduzir o risco da carteira que você carrega. E esse é o radar. Então, a gente tem essa família de produtos, eles trabalham integrados, conversam entre si, né? E servem para conseguir fazer com que o canal de distribuição de insumo funcione de uma maneira mais eficiente. Espetacular. É impressionante, Luiz, a solução. Uma das coisas que foram me ocorrendo, né? Poxa, a Tarkin deve ter criado um indicador que pode ser utilizado universalmente. Essa é uma primeira coisa. Uma espécie de, digamos assim, indicador, quase que um indicador Google de crédito. Nós temos. Chama Rating Tarkin. Exatamente. Essa é a primeira coisa. Nisso embutido está o cálculo do preço. O cálculo do preço do dinheiro, né? E individualizado, mais ainda, né? Quer dizer, o quanto é que custa o dinheiro, ou qual o risco do dinheiro para cada situação, para cada cliente, para cada momento. Uma terceira coisa, eu só estou fazendo o highlight do que você está nos ensinando, assim, o grau de complexidade, dinâmica e mudança de intempéries nesse universo é muito próprio, muito, talvez se compare talvez à saúde de uma pessoa, que a cada momento tem uma dinâmica nova. Esses são pontos que realmente me chamaram a atenção. E uma quarta coisa, que talvez a gente pudesse ainda explorar um pouquinho. Eu estou quase dividindo essa conversa da gente em 2 pedaços, porque eu gostaria muito de ouvir sua visão de perspectiva, tá, Luiz? Ali antecipando como está o agro hoje, enfim. Mas para concluir ainda essa compreensão sensacional da iniciativa, como é essa coleta, né? Vocês vão desde da coisa mais mirabolante, imagens de satélite e dados públicos que vocês conseguem também processar e fazer uma conjunção para esses indicadores. Assim, a gente pode dividir as fontes de dados input, né, para fazer essa qualificação em 3 pedaços. Primeiro é satélite, que é o mais óbvio, né? O satélite a gente tem um modelo de AI que descobre o que foi plantado lá nos últimos anos. E se combinado com satélite com dado meteorológico, também consegue descobrir mais dados de solo, né? Ele consegue fazer um modelo de viabilidade agronômica, que a gente chama de vocação agronômica. Assim, bem, o quanto que essa fazenda é boa para plantar? Inclui vários critérios ali, né?
Então, você tem essas que são assim, que são as fontes duras que a gente chama aqui, dado de satélite. Você tem certeza que está certo, porque bem, o satélite não é tirar foto errado, né? Depois você tem fontes de dados governamentais que cumprem um papel. A principal delas é as bases de CAR, XF, INCRA, os dados que são acessíveis, que te dão informação sobre onde que é a sua fazenda. Isso, inclusive, cumpre um papel que eu não falei aqui, vou destacar agora, que é a parte de compliance ambiental, inclusive. Está ficando cada vez mais arriscado, por vários motivos, né? Fazer negócio com um produtor que tem um passivo ambiental. Então, é importante, um dos pedaços significativos do sistema, da plataforma, é medir o passivo ambiental. E isso é importante, você vai precisar ter acesso a esses dados, porque você pode ter desde coisas mais simples, como, por exemplo, um cliente que já foi notificado, né, que tem um embargo, mas você tem clientes que a gente faz aqui que, assim, esse cara desmatou um pedaço aqui que ele pode tomar um embargo. Ele não tomou ainda, mas está errado. Ou, menos que isso um pouco, mas ainda não é embargo, fala, ele desmatou, o governo já achou, então, assim, já está aqui marcado a área de desmatamento, ele só não tomou o embargo ainda, mas o governo já sabe que ele desmatou. Então, a gente sabe, mas o governo não sabe, o governo já sabe, mas não notificou ainda, e assim, esse aqui já tem um embargo aqui. E você tendo esses 3 níveis, você consegue medir o risco ambiental, né? Que é um problema significativo em algumas regiões do Brasil. E a gente cumpre esse papel de medir esse risco, né? Quem não é a polícia disso, não é a nossa função, né? Mas isso tem um papel na avaliação do risco do crédito que você está concedendo para aquele cliente, né? A gente deixa isso transparente para quem está avaliando o risco decidir o que ele vai fazer com isso. E aí você completa os dados públicos, depois você tem os dados do governo, depois você tem algumas fontes proprietárias e pesquisa interna nossa. Então, a gente liga mesmo e faz os loops e vai pesquisando para conseguir compor. Por exemplo, coisas de pesquisa interna nossa. Nós temos um sistema que calcula as cotações soja e milho do Brasil inteiro. Porque o produtor, o caixa dele é em grão, não é em dinheiro, né? Ele eventualmente troca o grão por dinheiro, mas o caixa dele é em dinheiro. Assim, geralmente, em geral, o produtor prefere guardar o grão do que guardar o dinheiro. Então, assim, geralmente ele vai entregar o grão e ele vai transformar aquele grão em dinheiro só na hora de pagar as contas. Inclusive, um dos problemas que nós estamos tendo esse ano é que ele não está fazendo isso. Ele está deixando o grão porque ele acha que vai subir e aí ele atrasa as contas. Que é uma inadimplência que não tinha antes, né? Uma novidade, essa inadimplência. O produtor tem liquidez, ele só não quer converter agora. E aí ele atrasa a conta. E aí esses modelos que são baseados em pesquisa compõem a terceira fonte. E aí tem um sistema que junta esses 3 dados e chega a conclusões, né? O sistema que faz isso, ele é um sistema, porque esses dados não são conclusivos, assim, você não consegue afirmar com certeza, com 100% de certeza. Ele é um sistema que calcula probabilidades baseado num sistema de aprendizado de máquina ali. Então, ele te dá com um bom nível de certeza, mas ele ainda pode errar de vez em quando, porque não é impossível fazer com 100% de certeza. Os dados não são cruzados, não tem uma chave que liga. Às vezes você vai ter que cruzar nome de fazenda, nome de pessoas, e pode ter homônimo. Você vai ter que procurar pistas na base de dados ali. Às vezes a AI faz isso e a gente nem sabe direito porque que ela cruzou ali para achar aquilo. Mas, ele dá assim, ele tem um bom nível de acerto. Perfeito. De qualquer forma, a gente está instrumentalizando o analista de crédito, que é uma função que não desaparece, mas ele tem um artefato de outro nível de qualidade para análise dele, né, Luiz? De outro nível de qualidade, exatamente. E assim, isso que eu escrevi aqui é um Inspector, né? Ele não aprova, o crédito não aprova o crédito. Para aprovar o crédito, você tem que pegar esses dados e validar esses dados. Então, você vai mostrar essa mapa para o produtor, falar, só vocês estão fazendo aqui, cara, isso aqui mesmo. E aí você vai validar aquelas informações dentro do relacionamento que você tem com o cliente para efetivamente tomar a decisão, vai emprestar ou não, né? Mas essa fonte de dados ajuda bastante, porque, assim, isso do agro de muitos anos, desde que eu comecei no agro, assim, o agro tem um problema com input, usando linguagem técnica. O que input significa que ninguém digita nada.
Ninguém gosta de digitar, eles não digitam nada. Você tem que, no máximo, deixar clicar alguma coisa. Se tiver que pegar o teclado e escrever, vai ser pouco. Então, você tem que simplificar o processo. Assim, ele confirmar é melhor que digitar. Então, se você reduz a quantidade de digitação significativa, principalmente no app, né, na parte que não está na frente do computador, você consegue ter uma adesão maior, sabe? As pessoas vão conseguir usar melhor e tudo. E tem esse papel, sabe? De confirmar em vez de digitar. Que parece uma bobagem falando assim, mas no final isso muitas vezes é a diferença entre o cliente usar ou não usar a tecnologia, né? Não, ao contrário. Esse ponto é um ponto profundo de conhecimento profundo do segmento e que define muita coisa, porque exatamente, você veja que minha próxima pergunta foi, cara, a coleta disso é extraordinária, né? É muito, muito importante. Agora, Luiz, queria aproveitar ainda um restinho de tempo que a gente tem aqui, explorar aí o privilégio de estar aqui na sua frente. Isso, obrigado. E ouvir, talvez, não sei se é opiniões, mas visões, considerações sobre alguns aspectos. Você falou aí da questão do compliance, como isso é caro para essa área. Certamente estamos entrando num novo tempo de elegibilidade, né, praticamente. Olha, você pode ter o grão maravilhoso, a fruta maravilhosa, que você quiser, a carne maravilhosa, mas você não é elegível porque não cumpriu questões ambientais importantes, às vezes até fora do que a lei exige, ainda além disso, né? Quer dizer, estamos entrando nesses regimes, talvez mercados externos exijam outras coisas que a própria lei nacional não obriga. Enfim, é um mundo, eu sei que a gente não vai ter tempo para explorar isso, mas eu estou pensando isso com o tema, digamos, pelo menos é o que é mais chavão, Europa, e nós estamos vendo aqui agora esse momento aí da Europa, né? Estamos aqui início de 2024, Alemanha com manifestações de agricultores, a Holanda já vinha acontecendo desde o ano passado, ou atrasado, não lembro. Como é que você vê esse cenário aí do mundo agrícola? Enfim, dá uma visão para a gente aí para onde vai essas tensões e esses ajustes que serão necessários entre as exigências do consumo, as exigências legais e como é que eu posso dizer, a rentabilidade Viabilidade econômica. Oi? Lá na Europa, o risco é viabilidade econômica mesmo. Pode ser viabilidade econômica plantar lá, e eles parem de fazer. Eu acho que isso é muito novo, né? Então, assim, a gente... eu acho que a gente vai ter que, como indústria, cada região vai ter que resolver do seu jeito, arrumar uma forma de criar um modelo que seja aplicável, que permita equilibrar a sustentabilidade ambiental com produção. Que é uma coisa difícil de fazer, por vários motivos, né? Isso é uma demanda, assim, eu acho pouco provável que a gente volte para um modelo onde simplesmente ninguém liga mais para a sustentabilidade. Então, nós vamos ter que achar um modelo que seja aplicável. Esse modelo não existe hoje. Então, hoje a gente tem várias tentativas e as pessoas estão procurando os caminhos, né? Mas não tem. Se você fala assim, bem, qual é o padrão para a sustentabilidade ambiental no Brasil? Não tem. Tá sendo desenvolvido. Apesar de não ter, eu sou otimista, eu acho que nós vamos convergir para isso. Porque tem interesse econômico, assim, está ficando cada vez mais difícil entregar o grão numa trader se você tem um problema. Mas tem os desafios, né? Você tem um desafio de criar um padrão, e aí a gente vê umas iniciativas no Brasil, tem, por exemplo, a moratória da soja da Ambiov, que é uma coisa legal, que é um exemplo desses que assim, é mais restritivo que a lei, né? E já tem os modelos de certificação ambiental que já existem há décadas para o café e para a produção de fruta de exportação. Acho que o mercado vai ter que convergir para isso, eu acho que tende a convergir rápido. Pelo menos para um modelo, eu acho que tende a convergir rápido. E aí depois você tem a outra parte que é a rastreabilidade, porque mesmo você tendo um modelo certo, você pode começar a ter uma coisa que o mercado chama de greenwash, que é lavagem verde, né? Assim, que é o cara produzir um grão
fora de padrão no Pará e descer com ele para o Tocantins e vender ele na outra fazenda dele, que essa sim tá toda certa, né? Que aí é mais difícil de resolver, sabe? Não tem nada escrito na sementinha de soja lá onde já foi plantado. Então, esse é mais complicado um pouco e a gente vai ter que ir criando mecanismos para combater. E acho que as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho que a gente vai ter que achar, assim, a indústria vai ter que achar um caminho. Quando eu falo assim, a cadeia de valor vai ter que achar um caminho, porque senão a indefinição começa a ficar muito cara, que é o que a gente vê hoje, né? Assim, vamos lá, você tem sendo prático, né? Você tem um cara que bateu lá para comprar uma conta de, sei lá, 3, 4 milhões com você, ele tem uma área de, sei lá, 300 hectares desmatada, identificada, ele não tomou um embargo ainda, talvez ele nunca tome. E aí, você faz negócio ou não faz? O que você faz sobre isso? Você nega o negócio dele? Você vende só à vista? Ou você dá o crédito? E você diminui limites? Em vez de fazer 3, você faz 2, ou 1, ou 500 mil? E não tem regra para isso. Assim, as pessoas estão buscando. Se o mercado está convergindo para ter um desenho, sabe? Isso é uma coisa boa, eu acho que vai acontecer. Isso é uma das coisas que... Isso é uma das coisas que eu acho mais legal do agro no Brasil. O nosso agro é extremamente resiliente. Ele apanha e ele aprende. E ele volta e... Assim, nós estamos olhando agora esse ano. Esse ano vai ter sangue no chão. Não tem jeito. Assim, a gente tem um cenário onde a margem ficou especialmente exprimida porque o produtor comprou um insumo dessa safra que está rodando agora com $1 mais de 5 e vai vender com $1 mais baixo a soja caindo, ou seja, já tem um problema de a margem que já estava exprimida vai espremer mais ainda, a não ser que a soja suba até maio, né, que pode acontecer, mas ninguém sabe, ou o dólar suba, né, porque vale o preço da soja em reais. E tem essa questão... E aí você combina com isso, você combina com isso um estresse hídrico acentuado que aconteceu em várias regiões importantes, que vai fazer o produtor perder dinheiro esse ano. Essa é uma coisa que tem no agro que tem que explicar. Às vezes eu explico isso para os bancos, né? Mas o banco sabe também, né? Só os novatos não sabem. É um negócio que você tem que aceitar que você vai apanhar alguns anos. Assim, quando você abre uma indústria, você não põe no seu business plan, esse ano aqui eu vou perder dinheiro, depois eu recupero nesses outros 2. Em tese, a tua indústria vai ganhar dinheiro todo ano. Você espera uma certa regularidade. No agro, não. Assim, tá na conta que 1 ano em 5 você vai perder dinheiro, porque você vai dar azar por causa de clima, algum outro fator exógeno, que vai te machucar o seu negócio. Então, você tem que fazer 4 anos muito bons para você aguentar apanhar 1 ano, sem quebrar, né? E você tem que modelar isso, porque... Né, assim, tanto que uma das coisas mais importantes que a gente modela assim, bem, quantos anos ele apanhou no passado, porque não adianta olhar só esse ano. Se ele apanhou no passado, ele já está alavancado, ele teve que endividar para pagar o prejuízo que ele tomou nos anos anteriores. Já vem produtor mais alavancado se ele apanhou nos anos, porque 1 ano geralmente ele aguenta apanhar. Ele não aguenta apanhar muitos anos em sequência, uns 2 ou 3 talvez ele quebre. O importante é você saber do ponto de vista de crédito quantos anos ele já apanhou para trás, porque isso faz diferença. O primeiro ano, em geral, ele aguenta. Interessante. Mas agora nós vamos ter esse ano uma quantidade significativa dos produtores vão perder dinheiro. Não necessariamente vão ficar inadimplentes, uma parte vai, mas talvez alguns consigam ter caixa para pagar. E isso é uma característica que a gente está vendo. Assim, esse ano nós vamos ter isso e aí você combina margem baixa, com um aperto, com talvez um aumento de inadimplência, é um cenário que vai ser... Mas apesar disso, que eu acho que é a parte mais legal, o setor acha o caminho. Então, assim, eu nunca vi, já tem, sei lá, quase 10 anos de agro, né? Eu nunca vi as empresas ajustando tão rápido as coisas. Assim, as empresas não ficam sentadas olhando a vaca para o brejo, não. Eles se organizam. E aí estão procurando o caminho e achando as soluções para ele conseguir ser sustentável, ser viável, né? Num cenário como esse que eu descrevi. Eu acho isso uma das coisas mais legais, assim. É muito resiliente. Esse é legal, assim. Não sei se tem outros setores no Brasil que são tão resilientes quanto esse. E dinâmicos. Luiz, para a gente concluir aqui, tem o nome do nosso programa que é Trends. A gente gosta sempre de dar uma cutucada assim nas bolinhas de cristal, que são praticamente
Hoje em dia, a bola de cristal enxerga uma semana para frente, né? Porque as mudanças são tão grandes. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem algumas questões aí que me chamam a atenção nessa nossa conversa. Seja qual for o futuro ou a tendência dessa indústria vibrante, espetacular, e que você acaba de dizer, olha, e ela é resiliente, ela é flexível, ela é dinâmica, passará por esses cálculos que eu chamei aqui do custo do dinheiro, da gestão financeira, passará por esse setor onde vocês estão com a sua estaca ali, a sua lojinha. Beleza. Mas eu gostaria de ouvir uma visão sua, assim, de 2 minutos para a gente concluir. Para que lado vai aí esse mundo de financiamento e de crédito para o agro? Nossa, eu tenho uma resposta boa para isso. Eu digo todo dia aqui, né? Eu acho que esse setor vai bancarizar. Assim, resumir uma frase. A maior parte do crédito no agro é da indústria. Quem põe dinheiro nessa máquina hoje é a indústria. Não são as multinacionais que trazem dinheiro de fora e vendem a prazo para a revenda, que vende a prazo para o produtor. Isso é o grosso do financiamento do agro hoje. Essas fontes estão secando, porque não tem mais margem para fazer isso. E alguma coisa vai ter que entrar no lugar, né? Então, eu acho que a gente vai... E essa tendência é clara. Assim, se você for conversar com o CFO de qualquer indústria, ele vai responder, estou tirando o pé do crédito. Então, você tem dentro de cada indústria hoje, no Brasil ou em sementeira, que é onde vem a origem disso, né? Em algumas revendas grandes que têm capacidade de autofinanciamento também, essa queda de braço entre o CFO e o diretor de vendas e o diretor de finanças, temos que tentar não manter o negócio crescendo, ou pelo menos não diminuindo, enquanto a gente tira o pé do crédito. A gente reduz a alavancagem, né? Nós estamos num setor que a alavancagem da revenda média é 6 EBITDAs, da indústria 3, 2,5. Isso não é sustentável. E aí nós vamos ter uma redução de alavancagem, que é a mesma coisa de eu vou emprestar menos dinheiro, a não ser que você reduza o volume de vendas, né? E isso é uma coisa que já está acontecendo, e para responder a isso, que nós vamos ter um processo de bancarização. E esse processo de bancarização vai exigir da cadeia um nível de governança maior para o banco ter estômago, porque o banco não tem estômago para bagunça. Não devia ter, pelo menos não tem. Eu não conheço nenhum que tem estômago para bagunça. O banco precisa das coisas organizadas para ele poder entrar. É um banco, né? E aí você tem esse processo de construção de governança dentro das empresas para conseguir acelerar um processo de bancarização. Por outro lado, você tem o melhor... Esse ano, eu não sei se é ainda, mas há uns 2 semanas atrás era... O melhor produto de crédito de renda fixa no Brasil era o agro. Há 2 semanas atrás, eu não sei, tem que olhar lá. Pode ser que isso seja bobagem. 2 semanas atrás era, provavelmente é ainda. Então, assim, é o melhor produto de renda fixa. Se você quer ganhar dinheiro com renda fixa, compra Fiagro. Então, você tem um produto com um potencial enorme na mesa que tem todo o apetite do mercado de capitais para conseguir avançar com isso em forma de vários instrumentos, né? Pode ser crédito de banco mesmo, pode ser Fiagros e outros instrumentos de fundo, e mais outras opções que tem por aí, para conseguir ampliar a oferta de crédito para substituir esse dinheiro que a indústria está tirando. Eu acho que isso é uma jornada que vai acontecer nos próximos 2, 3 anos, é a minha futurologia aqui, né? O papel que a gente cumpre nesse processo é dar uma visão melhor de risco sacado, porque na hora que o banco faz esse movimento, ou o fundo faz esse movimento com uma indústria ou com uma revenda, ele está olhando o risco cedente, ele está olhando assim, essa revenda está com as contas em dia e vai aguentar me pagar? Só que, como eu disse lá atrás, a revenda é uma casquinha, assim, ela tem um monte de recebível e um monte de dívida. Você quer olhar a saúde dela, você tem que olhar o sacado. Quem é o produtor lá na ponta que está efetivamente usando esse dinheiro para plantar? E aí, provavelmente, nós vamos ter aumento de modo, já está acontecendo, você consegue, no Google, você vai achar várias matérias de fundos anunciando isso, um aumento da importância relativa do risco sacado, assim, qual é a qualidade do produtor que usou o dinheiro para plantar. Na hora que você compra um Fiagro na bolsa, de qualquer um lá, sei lá, desses grandões, ou de um não tão grandão, não tem essa informação. Você não sabe exatamente, quem usou esse, nós vamos ter lá, 10% do Mato Grosso teve que replantar esse ano.
quantos por cento do meu portfólio teve que replantar esse ano? Do portfólio do Fiagro que está vendendo lá, porque isso aumenta o risco dele. E essa avaliação não tem. Na hora que você olha para um FII, para um fundo imobiliário, tem lá taxa de ocupação, você tem vários indicadores de performance e de risco de perda de receita que são públicos, que o mercado digere, que isso, né, as pessoas olham isso. O Fiagro ainda é meio uma caixa preta um pouco. Você tem que começar a abrir mais isso para você conseguir ter esses indicadores mais objetivos, porque isso vai refletir no preço do ativo. E se isso reflete no preço do ativo, você vai ter um ativo que é mais líquido, que consegue andar para mais outros, ser mais palatável de longo prazo para outras fontes, para outros dinheiros, né? Outras pessoas que querem investir. E outros potenciais investidores para isso, para a gente conseguir ampliar esse bolo de capital que vai substituir o dinheiro da indústria. Isso é uma jornada que eu vejo super importante, assim. E assim, quando a gente fala que a indústria é resiliente pra caramba, mas as empresas que estão dentro dela, não. Elas quebram e entra outro no lugar e assume. A indústria como um todo sobrevive, mas não necessariamente as empresas que estão lá, né? As empresas não são tão resilientes assim, não. Para quem está no jogo, o importante é navegar essa transição, eu acho. É o que a gente fala com os clientes aqui nossos, né? Fala, olha, eu não gosto de banco, odeio pedir dinheiro em banco. Eu falo, cara, mas vai lá, você toma um café, mesmo que você não peça dinheiro, porque provavelmente daqui a um ano você vai lá. Eu nunca precisei. Eu falo, você não precisou porque a indústria está te financiando aí, cara. Ela vai tirar isso aí. Você tem 2 bilhões em caixa, ou 500 milhões em caixa, você vai ter que ir no banco, porque a indústria vai começar a te vender cada vez menos a prazo. Perfeito. E esse é um jogo que é o jogo para agora, para os próximos anos. E assim, os jogadores, né, vão se adaptar para movimentar, entender como é que isso funciona no negócio deles. E esse é um desafio que a gente vê. A gente vive ele aqui, né? Esse é o jogo que a gente está agora. Ainda está começando. A indústria ainda é, de longe, a maior financiadora, de longe, mas a tendência é clara. Se você for conversar, vou chamar aqui para o podcast 10 CFO de indústria, os 10 vão falar que está tirando o pé. Sabe, ver isso. Não tem ninguém falando, não, esse ano eu vou aumentar o crédito. Não existe isso. Então, é uma tendência. E assim, eu não duvido que os produtores estão planejando plantar menos no futuro. Assim, o dinheiro vai ter que vir de algum lugar, né? Esse é o desafio que a gente vê. Luiz, a sua conversa aqui hoje é um convite exatamente para a inovação, porque existem tantas questões na mesa da necessidade de sofisticação e de refinamento da questão do crédito, né, nessa indústria, que é um convite exatamente à criação de soluções enfim, é um convite ao futuro. Muito obrigado pelo seu tempo. De fato, você honrou assim, o convite Sobras. Um grande prazer conversar com um craque como você, e muito sucesso na Tarkin, que é muito bem-vinda aqui para nós e muito cara para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Fiquei honrado com o convite, adorei o papo. Prazer. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Luiz Tangari, que é cofundador da Tarkin. E você já sabe, acompanhe o Collab Trends nos nossos canais do Alpha, tanto no Spotify como no YouTube. E até o próximo programa.